estragando, entendeu? Fazendo o estrago dele com a nossa permissão. Amém? Onde é que eu quero chegar aqui? Esse de repente que aconteceu ali naquele barco, irmãos, foi uma coisa sobrenatural. Porque o texto fala que eles começaram a se desesperar. Eles começaram a ficar desesperados. Agora, raciocina comigo. Eu queria pedir para o farol parar aí. Isso aqui que a gente vai falar hoje é muito sério. Eu consegui uma revelação desse texto. Eu queria que você prestasse muita atenção, irmãos. Esse Guinomai é de repente. Essa tempestade ela chegou de repente. Por quê? Porque lá na frente Jesus ele ia praticar um dos maiores milagres naquela cidade. Aleluia. Um milagre da cura, da expulsão de demônios daqueles homens. Por que eu estou falando isso? Tinha um homem daquele que tinha uma legião, né, pastor Neto? Irmão, uma legião, a gente foi fazer um levantamento, uma legião quer dizer 6.000 demônios. 6.000 demônios. Aleluia. Jesus expulsou, entendeu, da vida daquele homem. Mas para que isso acontecesse, o diabo ele colocou uma barreira, um obstáculo muito grande, para que esse não viesse chegar do outro lado. E de repente isso acontece. E de repente essa situação, entendeu, na vida daqueles homens, né? Homens experientes, né, Neto? Homens acostumados com o mar. Ali a gente não está falando de amador, tá aqui o Lucas que é jogador de futebol, então o Lucas se der uma bola para ele consegue dominar a bola. Então, o que aconteceu dentro daquele barco, irmão, foi uma coisa demoníaca e diabólica. E não veio da parte de Deus. O que está acontecendo hoje é que a gente atribui muitas coisas do sobrenatural a Deus. Como se Deus tivesse interessado, entendeu, em ceifar vidas, em acabar com as vidas, sendo que Ele, entendeu, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então o prazer de Deus é ver, entendeu, as pessoas se converterem ao cristianismo, se converterem a Cristo. É o desejo de Deus, entendeu, para mim e para você, que nós levamos essa palavra. Mas às vezes o inimigo invisível ele tem agido. Eu queria que você prestasse muita atenção. Jesus, olha só o versículo. Cadê? O versículo. Jesus, cadê? O versículo 37 diz assim: logo uma forte tempestade se levantou e as ondas arrebentavam o barco, que começou a encher-se de água. Irmãos, essa palavra arrebentavam, em outras traduções ela tem outros sentidos. Mas eu fui buscar o significado dessa palavra, ela quer dizer epibalo. Mas o que é que quer dizer isso? Epibalo, são duas palavras juntas. Porque o grego é um negócio assim meio complicado, irmão, da gente entender. E muitas das vezes o texto vem para nós em português, mas a gente tem que ter curiosidade em querer buscar o significado disso. Então essa palavra equibalo quer dizer se arremessar, jogar algo, entendeu? Ou seja, uma pessoa pega essa touca e arremessa. Vou arremessar no Neto. Equibalo. E os discípulos começaram a se desesperar. Agora você imagina homens acostumados com o mar, Neto. Homens acostumados a pescar. Eles cresceram no mar. Eles cresceram jogando as suas redes. A gente não está falando aqui de homens amadores, não. E de repente esses homens começaram a pensar, a perceber que algo ali estava errado. Rapaz, esse negócio aqui está errado. Esse negócio aqui não é da natureza, não. Isso aqui é sobrenatural. E a palavra equibalo, entendeu? Quando as ondas eram arremessadas, o tradutor, que foi Marcos, que eu creio que Pedro narrou essa história para ele, que foi uma noite tenebrosa. Agora você imagina, os irmãos no meio do mar, num barco, escuro, né? A escuridão tomou conta, e isso foi de repente, irmão. E a palavra de Deus disse que não tinha chuva, era vento. Uma tempestade de vento chegou. E as ondas do equibalo eram arremessadas sobre o barco. Ou seja, o diabo estava querendo destruir o barco, acabar com a vida deles.
Sabe por quê? Porque através desse milagre de Jesus, lá em Mateus, Decápolis, né? Que essa cidade era Decápolis, 10 cidades. E dizem que esses homens começaram a evangelizar aquela cidade. Olha só o prejuízo que o diabo... Olha o prejuízo que, rapaz, se esse cara atravessar para cá, se Jesus atravessar para cá, ele vai me dar um prejuízo muito grande. O milagre vai acontecer. Mas para que o milagre venha a acontecer, irmão, as dificuldades vão vir. Aleluia. E esse equibalo, entendeu? Essa coisa de arremessar as coisas ruins, o diabo ele continua arremessando isso. Porque diz a palavra de Deus que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo ele é um inimigo que está agindo. E a palavra de Deus ela tem nos trazido revelações sobre isso. E às vezes a igreja ela não tem mais interesse em querer levar essas coisas para os irmãos. Por quê? Porque isso não é mais interessante, irmãos. O interessante... Perdoa, tá falando? Perdoa. O interessante, entendeu? É massagear o seu ego. Não é não, Neto? O interessante é levar uma palavra que massageie o seu ego. Aquilo que você quer ouvir, aquilo que eu quero ouvir. Mas eu quero trazer, entendeu, uma reflexão aqui para você. Eu não quero que você saia alegre hoje, indo para sua casa. Eu não quero que você vá alegre. Ou que palavra abençoada. Eu quero que você vá, entendeu, com crises dentro de você e dizendo assim, onde é que eu vou mudar? Como é que eu posso mudar? Porque o inferno existe, irmãos. Isso existe, isso não é conto de fadas não, e o diabo está, de uma certa forma, tendo esse domínio no meio do povo cristão, esse equibalo. Aleluia. Tem tido esse domínio no meio do povo cristão. Mas por que eu estou falando do povo cristão? Porque ali era o ministério, ali era uma igreja. Aquele barco representava uma igreja. Aleluia. Ou seja, o diabo ele foi de conta ao ministério, a uma igreja. Onde homens ali, entendeu? Discípulos que já tinham sido batizados, né? Discípulos que já tinham sido instruídos por Jesus, que Jesus dá uma catracada, né? Por que vocês não fizeram, vocês não acalmaram o mar? Por que vocês não fizeram isso? Por que vocês têm pouca fé? A autoridade já estava sobre eles. Mas eles perceberam que aquilo ali não era uma coisa natural. Eles perceberam que ali não era uma coisa natural. E aí foi quando eles foram acordar Jesus. E Jesus se levanta do barco, né? E aí a história a gente conhece. Mas antes disso eu quero dizer para você, a luta ali foi grande. Foi muito grande. Porque ao ponto deles pegarem os baldes, né? Para tentar esvaziar o barco. E às vezes nós estamos nessa situação, né, Neto? Estamos tentando fazer do nosso jeito. A gente quer pegar o balde, quer esvaziar, quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso conhecimento, esquecendo que Jesus está ali, ó. Só esperando a gente pedir ajuda para Ele. Só esperando a gente se manifestar, entender o interesse de querer ver algo acontecer, porque eles perceberam que só Jesus poderia mudar aquela situação. E tem certas situações na nossa vida que é só Ele, irmão. Aleluia. Não adianta a gente estar querendo, entendeu, buscar, entendeu, numa campanha. Não estou querendo desfazer uma campanha, entendeu, isso, aquilo, outro. Olha só, Jesus, Ele continua no barco. Aleluia. E às vezes, quando eu e você cansamos às vezes de tirar água e não temos essa experiência, igual foi falado aqui hoje, da renovação da mente, quando a gente cansa de tirar água e esquece que tem Jesus, entendeu? Para cuidar de nós, para nos dar o auxílio, para nos guiar, nos mostrar o caminho, é aí onde a gente começa a tirar água do barco, começa a querer tirar com as nossas forças, acabamos as nossas forças e aí a gente põe culpa no ministério, a gente põe culpa no pastor, a gente põe culpa no irmão, a gente põe culpa na irmãzinha que não deu parte seu para mim, a gente põe culpa no porteiro, a gente põe culpa lá no obreiro.
Porque eu cansei de tirar do barco. Eu esqueci que tinha Jesus. Aleluia. O meu Redentor, que Ele vive e reina para sempre. Eu esqueci dessa parte, a igreja tem esquecido disso. A igreja tem esquecido disso por quê? Falta de busca, falta de comunhão, falta de oração, falta de um compromisso maior, entendeu? Com a palavra, com aquilo que Ele tem de especial aqui nesses textos, nas Escrituras Sagradas. É onde você e eu, a gente vai largar o balde para lá e vai dizer: é você agora, Senhor. Não aguento mais não. Estou cansado. Porque eu sei que isso aqui é espiritual. Aleluia. Eu sei que isso aqui não é normal. Entendeu? Halloween não é uma coisa normal não, irmão. É uma coisa espiritual. E se você conhece alguma mãe crente que está, entendeu, agindo dessa forma, você tem autoridade para chegar e repreendê-lo hoje. Aleluia. Porque é meia-noite, né? Que o pastor falou que começa isso aí, né? Eu vi um relato de um satanista falando sobre isso aí. Um ex-satanista. Irmão, isso é muito sério. É muito sério mesmo. É muito sério. É o nosso inimigo invisível agindo com a minha liberdade, com a sua liberdade. Por quê? Porque eu dei liberdade para ele entrar. Abre um portal. Né? Abrir o portal para ele entrar no mundo espiritual. Equibalo. E ele começa a arremessar, entendeu, as doenças. Ele começa a arremessar as enfermidades. Ele começa a arremessar as lutas, né? Ele começa a arremessar as dificuldades. Começa a fechar as portas. E aí é onde eu e você somos crentes e homens de Deus cheios de oração, mulheres cheias de oração, a gente vai entender: opa, tem algo de errado aí. Não é assim que funciona não, Satanás. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, não é verdade? Mas antes disso fala assim: sujeitai-vos a Deus. Às vezes a gente só quer pegar a segunda parte. Porque a palavra diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas o texto, o versículo, ele é completo. Diga comigo: completo. Sujeitai-vos a Deus e ele sim fugirá de vós. Quer ver o crente correr? É quando ele vê um homem ou uma mulher cheio do poder de Deus. Porque Jesus Cristo, ele falou espírito imundo, não foi? Jesus, ele procurou denegrir aquele espírito. Denegri-lo quando ele falou espírito imundo. Ei, espírito imundo, por que você não saiu ainda? Porque Jesus, ele viu todo aquele filme nos céus. Tudo aquilo acontecendo lá em cima. Em que Satanás se levantou e queria, de uma certa forma, subir ao trono mais alto do que o Criador. Então Jesus viu tudo aquilo acontecer e viu ele sendo derrotado e arremessado do céu. Por isso que quando ele se dirigia a Satanás, ele falava espírito imundo. Ele não respeitava. Ele procurava denegri-lo, porque sabia que ele já era um derrotado. Aleluia. E tem crente que tem que ter esse pensamento. O crente, ele tem que ter essa mente, entendeu, pautada para isso. A tua mente e a minha mente, de dizer: espírito imundo, sai da vida do meu filho, sai da vida da minha filha, sai dos meus caminhos, espírito imundo. No nome de Jesus eu te repreendo, no nome de Jesus. Porque você não tem que ter medo não, irmãos. Meu Deus do céu, tem crente que tem medo. Se um demônio se manifestar numa dessas igrejas tradicionais hoje aí, misericórdia. Tem irmão que nem pisa mais lá. Você sabe, você concorda com o que eu estou falando aqui. Se um demônio se manifestar em muitos ministérios hoje aí, tem irmãos que não pisam mais lá com medo. Com medo dos espíritos imundos. Isso é muito sério. É muito sério o que está acontecendo no meio da igreja hoje. É muito sério o que aconteceu dentro daquele barco. Porque depois que Jesus, ele se levantou, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele se levantou
repreendeu o vento, né? Foi o mar, foi? Repreendeu o mar, né? E disse silêncio. Não, repreendeu o vento. Perdão, irmão, é minha visão, tá? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, onde o diabo estava agindo, né, Neto? Verdade. Aquieta-te. Ei, você tem autoridade, entendeu? Para dizer, ei, Aleluia. silêncio. Aquieta-te. Você não tem poder dentro do meu lar. Aleluia. Você não tem poder na vida dos meus filhos. Aleluia. Silêncio aí, Satanás. Quieta-te. Você é um derrotado. A autoridade de Deus te deu para você falar esse, irmãos. Aleluia. A autoridade está sobre a sua vida, sobre nossas Glória a Deus. vidas. A igreja, entendeu? Ela tem que se levantar, entendeu? Nesse pensamento hoje. A igreja de Deus, a igreja separada, entendeu? A igreja ungida. Porque vocês, com certeza, estão diante de um homem de Deus. Não é porque eu estou querendo bajular, não. Mas o Neto, ele tem vida com Deus. E com certeza, que quando ele manda o demônio se silenciar, com certeza ele silencia. A gente não tem que ficar tendo uma briga com o demônio, não, irmão. Jesus perguntou: ei, infeliz, ei, espírito imundo, como é que é teu nome? Legião é meu nome. Aí Jesus fez a parte dele e delegou isso para mim e para você. Hoje, fazermos isso. Aleluia. Aleluia. A autoridade está sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Equibalo. Ele vai arremessar, mas a autoridade está sobre a sua vida para que isso não venha mais te atingir. Não é o interesse de Deus entender que você morra doente, não, irmão, com a doença não. Deus, ele não tem esse interesse, porque a palavra diz que nós temos que morrer fartos de dias. Essa é a promessa para a tua vida e para a minha vida. Deus, ele não tem interesse em te ver, entendeu, prostrado morrendo numa cama com câncer. A gente atribui essas coisas ruins a Deus e o diabo tem tido esse domínio sobrenatural e a gente está atribuindo, entendeu, as coisas ruins a esse equibalo a Deus, sendo que é Satanás que está agindo, ceifando as vidas, tirando as suas vidas. É duro às vezes ouvir essas coisas, mas é verdade. Aleluia. É verdade. E aí? Quem já orou aqui para curar um enfermo? Neto, você já orou, já curou, né? Já curou, né, Neto? Mas você acha que é só para o Neto isso? Só para... Não. Quantos já viram milagres aqui? Já viram um milagre, hein, Neto? Agora, quantos orou para que o milagre acontecesse? Quantos aqui têm orado para que o milagre verdadeiramente aconteça? Se eu tenho duvidado até da minha oração, se eu tenho duvidado daquilo que eu falo, se eu tenho duvidado da autoridade que o Senhor me deu. Abra lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. A gente vai estar lendo um versículo lá. Neto, que hora a gente termina aqui? Tá, a gente está no horário ainda. Queria que você lesse comigo o versículo 12. O versículo 12 que diz assim: pois não lutamos. Aí quando eu falar contra, eu quero que você repita comigo contra. Amém. Tá bom? Pois não lutamos contra os inimigos da carne e sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível. Olha só, o mundo invisível. Contra grandes poderes deste mundo de trevas. Contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Essa tradução que é boa.
O inimigo invisível. O inimigo invisível, infelizmente, entrou dentro das igrejas hoje. E está agindo dentro das igrejas. Por isso que eu quero te dizer, você procure andar e entender corretamente desse ministério. Porque através desse ministério, Deus vai sacudir você. Para esses ministérios que estão desviados. E você vai incendiá-los. No nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra contra, ela, nos originais, ela quer dizer prós. Prós. Que quer dizer proximidade. Quando Paulo fala contra, Paulo estava querendo dizer que ele estava tendo essa visão, né, Neto? Essa visão espiritual, ou seja, ele tinha um contato espiritual, ele sabia no mundo espiritual quem eram os seus inimigos. Porque ele não tinha que estar lutando com o Neto, ele não tinha que estar lutando com a Simone, ele não tem que estar lutando com a Elda, não tem que estar lutando com o pastor, como é que é o nome do pastor que eu esqueci? Valdeci. Pastor Valdeci. Não, a minha luta não é contra ele. Paulo, ele teve esse entendimento, eu não tenho que ficar lutando contra Pedro, não, porque eles tinham as suas divergências, né, Neto? Eu não tenho que ficar lutando contra Pedro, porque a minha luta, a nossa luta, não é nesse reino aqui, a nossa luta é no mundo espiritual. Aleluia. Aonde aqueles discípulos lá no barco perceberam que algo de sobrenatural estava acontecendo ali, porque não era só uma tempestade. Aleluia. Porque às vezes nós achamos que não tem nada a ver onde o diabo tem feito, entendeu, a sua ciranda e tem conseguido os seus objetivos. Com aquilo que a pastora falou, o portal aberto, porque foi eu que abri esse portal. Então, quando ele frisa essa palavra 5 vezes, a nossa luta não é contra. 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 Ei, Paulo teve essa visão de quem ele era em Cristo Jesus. Aleluia. Esse entendimento de que ele é Cristo. A autoridade que foi dada para ele conseguiu exercer essa autoridade como ninguém nessa terra. Tanto é que ele é, vamos dizer assim, o cara do evangelismo. Não é verdade? O apóstolo dos gentios. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, né, irmãos? Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês aqui nessa noite. Que muitas das vezes o diabo ele tem agido no meio da natureza. E a gente tem atribuído a Deus e deixado as coisas acontecerem. Ou vocês acham que aquela tragédia do Rio Grande do Sul ali foi Deus? Vocês acham que foi Deus que fez aquele estrago todo, ceifou aquele monte de vida ali? Nunca que foi Deus. E nesse texto eu percebi, entendeu? Que o diabo ele age, entendeu? No mundo, na natureza, no mundo espiritual, usando a natureza. Por quê? Porque ele falou, olha, quando o pastor trouxe o texto de Mateus capítulo 4, né? Que quando ele foi tentado lá, acho que é em Lucas ele fala, ó, a ti eu te dou isso aí porque a mim foi me dado, entregue. A mim foi entregue. Então se eu quiser te dar, eu te dou. Quando ele ofereceu os reinos, né? Quando ele ofereceu todo o poder para Jesus, ó, eu te dou todo o poder, eu te dou toda a autoridade, se você não somente se prostrar diante de mim, porque eu dou para você, porque a mim foi me dado, é meu, pertence a mim. Ele é o príncipe desse mundo. Ele tem um domínio sobre esse mundo, porque foi entregue a ele. Aleluia, verdade. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui nesse mundo só de passagem. Mas vamos fazer essa passagem aqui nesse mundo acontecer, irmãos. Aleluia. Aleluia, dando um prejuízo para ele. Como ele foi prejudicado, mas muito prejudicado, entendeu? Com esse texto, que quando Jesus atravessa, que chega lá em Gadara, que ele expulsa aqueles demônios e faz aquela obra maravilhosa, aquele milagre, porque aqueles jovens, eles viviam, entendeu? Acorrentados, eles viviam em sepulcros. A palavra de Deus diz lá, acho que é em Lucas, eu não sei se é em Lucas,
que fala que eles eram presos, ele era preso e ele quebrava as cadeias e saía. Então era um demônio muito forte. Olha o milagre que aconteceu ali. E aquele jovem, ele foi, entendeu, pregar e falar do evangelho para aquela cidade. Porque Jesus falou para ele, ele queria ir com Jesus. Não, Senhor, leva eu com você. Não, você tem que ficar aqui, porque você vai testemunhar de tudo aquilo que Deus fez Amém. na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. E você que estava naquele pensamento hoje, se é para ficar aqui ou não, ei, fica aqui! Aleluia! Tira essa dúvida da tua mente. É aqui, entendeu, que Deus te quer. Não coloque mais essas dúvidas. Senhor, você me quer aqui ou não? Ei, Deus queria ele naquela cidade, porque ele ia dar fruto lá. Então Deus te quer nesse lugar, porque você vai dar fruto aqui. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você conhece aquela passagem lá em 1 Reis capítulo 19, você conhece, né? Vamos lá, só para a gente estar dando encerramento, tá bom? 1 Reis capítulo 9, capítulo 19 de 1 Reis. Só para a gente estar encerrando. Aleluia. 19. A gente vai estar lendo a partir do versículo 11. Olha só. Deus falando para Elias. Eu vou ler aqui, tá? 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, que diz: saia e põe-se diante de mim. É Deus falando para Elias, do monte. E disse o Senhor: enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. E um forte vendaval atingiu o monte. E era tão intenso, olha só, que as pedras se saltavam do monte, diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma brisa, uma voz, um negócio suave. Quando Deus chega, entra a paz. Amém. Glória a Deus. Aonde Deus chega, a paz reina. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos abrir, entender a nossa mente e buscar esse entendimento do mundo espiritual. Ei, o nosso inimigo, ele age no invisível. E ele continua agindo, ele está aqui agindo, ele vai querer agir hoje, vai querer agir amanhã. Mas eu quero te dizer, maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Maior é o que está em nós, maior é o que está em você. Maior é aquele que reina e vive. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, ele tem algo de especial com você nesse lugar. Amém. Mais uma vez eu quero frisar nisso. Deus, ele tem algo de especial com você nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando aquele jovem queria ir embora com Jesus, Jesus falou: ei, você tem que ficar aqui, porque aqui você vai testemunhar das minhas obras, daquilo que eu fiz. Ei, permaneça. Permaneça nesse lugar. Deus vai te exaltar e te engrandecer muito aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.